Salve Maria Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Neste momento estamos aqui para poder aprender acerca da palavra de Deus, né? E gostaria que os amados irmãos se inscrevessem no canal, né? Nos apoiassem aí, para que a palavra de Deus possa ser pregada aos corações daqueles que estão distantes, daqueles que estão além do nosso alcance. Amém. Então, antes de ler a palavra de Deus, fazer ensinamento, eu gostaria de fazer uma oração, né? Para que Deus possa assim tomar conta desse ensinamento, para que Deus possa assim tomar a frente desse trabalho e tocar no coração daqueles ouvintes que estão distantes, que não podem ter acesso, louvado seja Deus, por algum motivo, a uma igreja, né? a um lugar onde é pregada a palavra de Deus. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, neste momento, Senhor, estou entrando na Tua presença, Pai, te apresentando, meu Deus, esse trabalho, Senhor, esse ensinamento da Tua palavra, que é para a salvação da alma, que é para a salvação das vidas que estão cativas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa se fazer presente, derramando a Tua graça, a Tua misericórdia, abrindo entendimento, Senhor, fazendo com que essa pessoa possa se voltar o coração para Ti nessa tarde, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, verdadeiramente tomar essa pessoa nas Tuas mãos e fazer a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amados irmãos, vamos estar lendo a palavra do Senhor aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és fria nem quente, tomara que fosse fria ou quente. Assim, porque és morna e não és fria nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Amém? Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 17, está escrito estas palavras que eu acabei de ler. Mas, irmãos, esse vídeo é mais para que você se fortaleça na fé, para você que está fraco, para você que está desanimado, para você que já parou, está pensando em parar, para você que tem um chamado, tem um ministério, mas não está exercendo esse ministério por causa do desânimo, por causa da fraqueza espiritual. Pelo qual essa mensagem tem o título de A Mornidão da Igreja. Ou seja, a mornidão da igreja. Quem é a igreja? Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Né? O tema é: qual a diferença entre fraqueza espiritual e afastamento de Deus? Amém? Muitas vezes a pessoa está fraco espiritualmente, mas ele não está afastado de Deus. Ele está em comunhão com Deus. Simplesmente ele não está congregando, simplesmente ele não está indo, aleluia, glória a Deus, na doutrina, ele não está indo na oração, mas ele não está em pecado, ele não está praticando nenhuma obra que desabone a sua conduta espiritual perante Deus. Então essa pessoa, ela se encontra fraca espiritualmente, né? Agora, a pessoa, quando está afastado de Deus, aí sim corre o risco de estar desviado da presença do Senhor. Porque quando nós se afastamos de Deus, nós praticamos as obras das trevas. Nós deixamos de praticar as obras de salvação, deixamos de praticar as obras de justiça, deixamos de praticar as obras que Deus ele determinou para o seu povo. Então, por isso a diferença entre fraqueza espiritual e o afastamento de Deus. Eu li esta palavra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo do 14 ao 17, por quê? Porque quando João, na ilha de Patmos, ali foi revelado por Deus, levado em espírito, né? E Deus mostrou para ele a situação de 7 igrejas na Ásia Menor. E cada igreja tinha qualidade, cada igreja tinha dificuldade, cada igreja tinha falha, cada igreja tinha pessoas em pecado, cada igreja tinha pessoas que as obras eram aprovadas, mas também tinha pessoas que estavam sendo desaprovadas por Deus. Ou seja, o que eu aprendo pela palavra de Deus, que não existe igreja perfeita, mas que também não existe desculpa para que nós não podemos fazer a obra de Deus com temor e tremor.
Não existe desculpa para que nós não podemos santificar a nossa vida. Por quê? Porque Deus ele busca a santificação da alma, do corpo, da mente e do espírito. Então, quando Deus manda essa carta pelo nosso amado apóstolo João, né, ali Jesus Cristo revelando para João a situação de 7 igrejas, nós chegamos nessa última igreja, que é a igreja de Laodiceia, e era uma igreja que se achava rica, era uma igreja que estava bem abastada. Talvez você olhasse com seus olhos, você visse, louvado seja Deus, púlpitos maravilhosos, né, cadeiras maravilhosas, né, pessoas bem vestidas, pessoas bem ornamentadas, bem apresentados. Porém, Deus ele desclassificou a vida espiritual daquelas pessoas, não desmerecendo a sua situação social. Mas naquele momento, naquela igreja, as pessoas se achavam orgulhosas, as pessoas se achavam, louvado seja Deus, acima, aleluia, glória a Deus, do próximo, acima do seu irmão. E Jesus ele diz, olha, você, quem dera se você fosse fria, porque você ia buscar um avivamento espiritual. Porque quando está frio, você busca quentura, você busca o calor. Então a igreja fria, ela vai buscar o quê? O avivamento espiritual através da palavra de Deus e do Espírito Santo. Mas Jesus disse, olha, quem dera você fosse quente. Porque quente está avivado. Quente, aleluia, glória a Deus, na presença de Deus, é aquela pessoa cheia do Espírito Santo. Aquela pessoa que busca, aleluia, evangelismo, que busca oração, que busca consagração. Aquela pessoa que busca a palavra de Deus, que busca ser revestido, aleluia, glória a Deus, de toda a armadura de Deus. Mas Deus diz, pela pessoa de Jesus Cristo, você é esmorna. Ou seja, aí que está o perigo, irmão. A igreja morna, ela está acomodada. A igreja morna, que somos nós como igreja, nós estamos acomodados. E achamos que já fizemos demais, achamos que tudo que está acontecendo é normal, que nada tem sentido. E aí a igreja passa a viver a mornidão espiritual. E aí Jesus diz assim, ó, já que você é morno, eu vou vomitar da minha boca. Irmão, é triste você ver, aleluia, glória a Deus, pessoas que buscavam a Deus. Igrejas que eram avivadas, que buscavam a palavra da santificação, a palavra da doutrina, a palavra que cura, que salva e liberta, e hoje só busca campanha de prosperidade, campanha disso, campanha daquilo. Você não vê a pessoa buscar salvação de alma, você não vê a pessoa se preocupar pelo pobre, pelo faminto, pelo necessitado. Louvado seja Deus. Então essa igreja de Laodiceia, ela estava nessa situação. Ela achava que já tinha tudo, já tinha conquistado tudo e esqueceu de buscar o principal, que era a comunhão, a vida espiritual com Deus. E Jesus Cristo não queria desaprovar essa igreja sem que antes mandasse uma carta. Então nessa noite eu digo para você, nesse dia, que Jesus Cristo ele não vai te desaprovar sem que antes te mande, aleluia, glória a Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de salvação. Né? Louvado seja Deus. Por isso o título diz mornidão espiritual, ou seja, fraqueza espiritual e o afastamento de Deus. Qual a situação que você se encontra? Você se encontra afastado de Deus ou você se encontra com uma fraqueza espiritual? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor no livro do apóstolo Paulo, quando Paulo escrevendo ali uma carta para a igreja de Corintos, ele deixou um alerta muito importante para o cristão, para o crente daquela época, para o crente da igreja de Corintos. Que alerta era essa? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olha que não caia. Louvado seja Deus. A igreja, louvado seja Deus, de Laodiceia, ela um dia esteve em pé. Um dia ela esteve edificada na rocha que é Jesus Cristo. Um dia ela esteve, aleluia, glória a Deus, vivendo, buscando o primeiro amor na palavra de Deus. Mas agora se encontrava caída, se encontrava morna, se encontrava indiferente, aleluia, glória a Deus. Mas Jesus ele diz na sua palavra, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, eu e você que estamos de pé, cuidemos para que não caímos, porque quando deixamos, aleluia, glória a Deus, de fazer a vontade do Senhor, nós enfraquecemos espiritualmente e a tendência é que nós caia. Não tem esse negócio de dizer, eu estou congregando em casa, eu estou, aleluia, glória a Deus, agora orando em casa. Não, irmão, busque uma igreja, busque Jesus Cristo, busque uma direção, busque entender a palavra de Deus, busque examinar as escrituras e cuidar de ter nela a vida eterna. Essa foi a recomendação de Jesus Cristo quando esteve aqui na terra, aleluia. Louvado seja Deus. 2 Coríntios capítulo 12,
versículo 10 também está escrito assim, ó. Pelo que sinto prazer nas injustiças, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então o apóstolo Paulo aqui, ele escrevendo mais uma vez uma carta, a segunda carta, né, direcionada para a igreja de Coríntios, ele vai deixar essa alerta, que ele tinha prazer nas injustiças, ou seja, ele se alegrava porque ele sabia que quando ele estava sendo injustiçado é pela palavra de Deus. Quando alguém levanta uma infâmia, uma injúria contra você, e você sabe que você está reto diante de Deus, essa pessoa está se levantando contra Deus, está se levantando contra a igreja de Cristo, está se levantando contra Cristo. Lembra do próprio Paulo, que ainda era Saulo, no caminho de Damasco? Quando a Bíblia vai relatar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que ele estava ali com uma carta de recomendação pelos príncipes dos sacerdotes para perseguir a igreja de Deus. Né? E ali ele queria destruir os cristãos que serviam a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo ele se manifesta no caminho de Damasco, a Bíblia diz que Paulo, que ainda era Saulo, cai do cavalo. E quando ele cai do cavalo, a Bíblia vai dizer que Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ou seja, quando o cristão é perseguido, a pessoa está perseguindo a Jesus Cristo, não está perseguindo a igreja, não está perseguindo a sua vida. E a Bíblia diz que aí Deus tem um encontro com Saulo e diz: olha, você vai ficar 3 dias cegos. Você vai ficar 3 dias cegos e depois de 3 dias eu vou revelar, aleluia, glória a Deus, o propósito que eu tenho para você. E através de você os gentios vão ser alcançados, através de você os gregos vão ser alcançados, aleluia. Através do seu ministério, aleluia, a igreja dos 4 cantos da terra vai ser alcançada. E a Bíblia diz que Paulo ele começa agora, aleluia, a ser purificado e pregar essa verdade. Paulo, que era um judeu, aleluia, praticante da lei, né, agora passa a ser um judeu praticante da graça. A graça nada mais é do que um favor imerecido que Jesus Cristo derramou por nós na cruz do Calvário, aleluia. Então, amado irmão, você que está ouvindo esse vídeo, nesse momento, tome essa palavra, essa conscientização. E saiba que nunca se coloque na posição de grande, mas se coloque na posição de pequeno de Cristo, se coloque na posição daquele que Jesus Cristo derramou a misericórdia. Né? Aquele que Jesus Cristo olhou e achou graça, ainda que não merecemos, como ele disse na sua palavra ali para aquela igreja. Aquela igreja se achava abastada, se achava grande, oponente. Ele diz: olha, não saibas você, né? Versículo 17 do livro de Apocalipse 3, está escrito assim, ó, Jesus falando para aquela igreja: como diz, rico sou e estou enriquecida, e de nada tenho falta, e não sabeis que és uma desgraçado, miserável, pobre e segue nu, irmão. Que palavra terrível Jesus lançou contra aquela igreja, porque era uma igreja soberba. Era uma igreja que não se preocupava com as pessoas, não se preocupava, aleluia, Deus, com os fracos, com os pobres, com os necessitados. E Jesus, mais para frente, ele vai dizer: eu te aconselho que compres de mim colírio, né, para que unja os teus olhos. Ou seja, aquela igreja estava cega, sem visão. Quantos pastores, quantas igrejas que vivem hoje nessa cegueira espiritual por não buscar a palavra de Deus, por não buscar a revelação do Espírito Santo, por não crer nas santas escrituras. Louvado seja Deus, até que um dia Deus ele vai se manifestar com sua ira. E a Bíblia diz que ele vai fazer separação entre o bode e as ovelhas. Então nós temos que estar com a nossa vida santificada no Senhor. Temos que estar com nossas vidas, aleluia, lavada pelo sangue de Cristo, para que no dia do grande, aleluia, trono branco, nós venhamos ser salvos pela sua misericórdia, igreja. Então essa palavra é para você que está fraco, essa palavra é para você que está desanimado, né? O próprio apóstolo Paulo, ele vai citar, louvado seja Deus, que ele teve várias perseguições, mas ele tinha prazer nas perseguições. Ele não desanimava, ele não se afastava da casa de Deus quando ele era perseguido, né? Por quê? Porque ele sabia que ele tinha um chamado. Então você que tem um chamado, não se afaste da obra do Senhor. Deus, ele nos últimos dias está convocando pessoas, aleluia, que têm chamado, pessoas que têm propósito, pessoas que se colocam de pé para pregar a palavra do Senhor, para pregar o Evangelho. Então, amados irmãos, eu gostaria de falar para vocês nessa tarde, no livro, aleluia, glória a Deus, ali de 1 Coríntios, né? No livro de 1 Coríntios,
Louvado seja Deus. Capítulo 2, versículo 1 Coríntios, vamos retificar aqui, no livro de 2 Coríntios, né? Capítulo 11, versículo 32. Gostaria que meus amados irmãos acompanhassem rapidinho, 2 Coríntios 11, 32. Vamos ver o que Paulo fala na sua primeira perseguição, no seu primeiro sofrimento como cristão. Muitas vezes nós não queremos sofrer, não queremos ser perseguidos, não queremos receber palavras desagradáveis, só queremos palavras de que autoestima nosso ego, né? O pastor que ele só quer ouvir elogio, ele é desaprovado por Deus. Porque o verdadeiro servo de Deus, ele vai ouvir sempre palavra de desânimo, palavra de desaprovação, porque ele está pregando a verdade. A Bíblia diz que muitos não querem ouvir a verdade. Então não fique só esperando palavras boas, não. Espere de Cristo, não do homem. Louvado seja Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Primeira perseguição, sofrimento do apóstolo Paulo, um homem que aleluia, glória a Deus, orava e cego enxergava, coxo andava, paralítico era curado. Louvado seja Deus. 11, 32. Diz assim a palavra do Senhor. Em Damasco, o que governava sobre o rei, por grandes as portas da cidade dos damascenos, para me perseguir, né? E fui descido no cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele teve que descer amarrado no cesto ali da cidade dos damascenos. Por quê? Porque houve uma grande perseguição, e hoje o crente, o pastor, o obreiro, ele não quer ser perseguido. Mas Deus manda te dizer nessa noite que os humilhados serão exaltados. Deus manda dizer nesse dia que os que estão, aleluia, passando por provação, será aprovado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Foi a primeira perseguição do apóstolo Paulo, e ele não deixou o seu chamado, não deixou o seu ministério. Louvado seja Deus. Segundo o sofrimento do apóstolo Paulo, ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Sabe que você não vai agradar os poderosos, porque a palavra de Deus, ela vai de encontro. A palavra de Deus, ela confronta os poderosos, porque eles não querem se arrepender dos seus pecados. Louvado seja Deus. Mas Deus tem uma palavra para o teu coração no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 50. Atos dos Apóstolos 13, 50. Segunda perseguição e sofrimento do apóstolo Paulo. Está escrito assim: mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites, né? Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônia. Louvado seja Deus. O que isso quer dizer, meu amado irmão? Que muitos não querem ouvir a verdade. O apóstolo Paulo, ele ia pregar a verdade ali, o povo não queria ouvir. O povo não queria dar crédito para a verdade. A Bíblia vai dizer que os judeus, se levantaram contra Paulo, e algumas mulheres religiosas. Porque o religioso, aleluia, ele não entende o mistério da palavra de Deus. O religioso é aquele que vive, louvado seja Deus, somente para a sua religião, né? Nós não somos religiosos, nós somos cristãos em Cristo Jesus, porque pregamos o evangelho da salvação, o evangelho da graça, o evangelho da cruz, o evangelho da libertação, o evangelho da cura, o evangelho da transformação, da mudança de vida. Isso é evangelho, aleluia. O evangelho significa mudança de vida, significa transformação de caráter. Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não é digno de ver nem sequer o reino dos céus. Ou seja, o evangelho é nascer de novo, é ser nova criatura, é mudar os seus pensamentos, mudar o seu caráter, a sua atitude, é mudar o seu jeito de pensar, de ver, né? Não como o mundo vê, mas como a palavra de Deus vê. Louvado seja Deus. Essa foi, aleluia, glória a Deus, aí
o segundo sofrimento do apóstolo Paulo, o terceiro sofrimento do apóstolo Paulo. Está no livro de Atos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19. Foi apedrejado quase até a morte em Listra. Oh, glória a Deus, irmão. O apóstolo Paulo, um homem que não fazia mal para ninguém, pregava a verdade, foi apedrejado até quase a morte. Porque ele não morreu porque Deus deu livramento. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19. Então você que está sendo perseguido, não morra por perseguição, não desanima, não para. Tenha bom ânimo, tenha fé, permaneça de pé, porque Jesus ele tem escape para a tua vida. Jesus ele tem, aleluia, salvação para a tua casa. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19. Esse ensinamento é para você que está fraco na fé, desanimado com palavras, desanimado com a igreja, desanimado com o pastor, desanimado com a família, desanimado com o trabalho. Deus está mandando vocês colocar de pé nesse dia, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônia, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Ou seja, irmão, muitas vezes nós vamos ser apedrejados. Sabe que alguém só atira pedra em árvore quando tem fruto. Se alguém está tirando pedra em você, é porque você tem fruto em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, não desanime pelas pedradas que dão em você, porque Paulo ele foi apedrejado até ao ponto de eles considerar que Paulo estava morto, mas Deus deu um grande livramento para a vida do apóstolo Paulo. Então, um homem que pregava a verdade, a santificação da igreja, a purificação da igreja, a transformação da igreja, um homem que não deixava a igreja de qualquer jeito, trazia ensinamento, trazia doutrina, trazia, aleluia, correção para aqueles que estavam em pecado, para aqueles que estavam em fornicação, para aqueles que estavam em adultério, para aqueles que estavam, aleluia, glória a Deus, vivendo uma vida errada. A Bíblia diz que ele trazia o ensinamento da palavra de Deus, e hoje muitos não querem ensinar a verdade para a sua igreja, mas sabe que a verdade é Jesus Cristo, louvado seja Deus. Quarto sofrimento do apóstolo Paulo. Na Macedônia foi acolhido, preso e amarrado com os pés em um tronco. Ou seja, o homem que pregava a palavra de Deus, agora chegou na cidade e foi amarrado, preso com os pés em um tronco, somente porque pregava a palavra da justiça, a palavra da salvação. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 23, está escrito esta palavra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. 16, 23, Atos dos Apóstolos, aleluia. Não acompanhem nas vossas Bíblias, que diz assim, ó. E aconteceu que indo nós à oração, ou seja, ele estava indo orar, irmão. Sabe que quando você está indo orar, o inimigo se levanta. Quando você está em oração, o inimigo se levanta, mas ele levanta para cair, porque Deus está contigo. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro um jovem que tinha espírito de adivinhação, uma jovem, a qual adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores. Louvado seja Deus. Então saiu ali de encontro a Paulo, uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Cuidado, irmão, com certos tipos de revelação, aleluia, glória a Deus, que não vem do Senhor. Porque a revelação que vem de Deus, ela é confirmada. A Bíblia diz que assim, não julgue o profeta, mas julgue a profecia. Então essa jovem, ela vinha, exaltava a vida de Paulo, dizia, este aí é um grande pregador da palavra de Deus. Mas só que ela estava falando isso em espírito de adivinhação, porque ela queria ficar em oculto, porque ela estava, aleluia, glória a Deus, sendo usada pelo próprio adversário, pelo inimigo. E a Bíblia diz que por 3 vezes ela se manifesta na vida de Paulo, falando isso, exaltando a Paulo. Irmão, você que é um obreiro da casa de Deus, não espere a exaltação de ninguém. Espere a exaltação de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo ele é aquele que abate o orgulhoso, mas exalta o humilde. A Bíblia diz que ele ergue do monturo o pobre e o necessitado para colocar em lugares elevados. Louvado seja Deus, como ele fez na vida de José do Egito, Louvado seja Deus. Mas voltando aqui, nós estamos falando acerca aqui de espírito de adivinhação,
que Paulo, por revelar que essa menina tinha uma espécie de adivinhação, ele foi perseguido pelos grandes daquela cidade. Louvado seja Deus. Né? Continuando aqui a leitura no livro dos Apóstolos, né? Do Atos dos Apóstolos 16, 23 e o 24. O versículo 24 diz assim, ó, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançaram no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Ou seja, o servo do Senhor, ele é maltratado por pregar a verdade. Mas Jesus Cristo, ele está aprovando o teu ministério nessa tarde. Louvado seja Deus. Quinto sofrimento do apóstolo Paulo. Foi perseguido pelos judeus de Tessalonicense, porque pregou em Bereia. Ou seja, muitas vezes você vai ser perseguido por pregar a verdade. A palavra da verdade, ela incomoda. A palavra da verdade, ela traz, aleluia, glória a Deus, transformação. E muitos não querem ser transformados, querem viver uma vida de pecado, querem viver uma vida de ilusão. Mas Deus, ele entra com salvação na tua casa nessa tarde, nesse dia. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 13, está escrito assim da parte do Senhor. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram a multidão. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Ou seja, ele estava pregando a palavra da verdade, estava pregando a palavra da salvação, mas a multidão incitou uma perseguição, incitou ali contra Paulo, né, falsos testemunhos para que Paulo deixasse de pregar a palavra de Deus. Quantos que não têm sido, aleluia, glória a Deus, afrontado pelo adversário, com falsos testemunhos, levantando até calúnia contra o seu casamento, contra o seu ministério. Mas Deus nessa noite está, aleluia, glória a Deus, abençoando a tua vida, porque Ele está entrando com providência na tua vida espiritual, na tua vida sentimental, está repreendendo toda a obra das trevas. Louvado seja Deus. O sexto sofrimento do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais sofreu, o apóstolo que mais foi perseguido. Louvado seja Deus. Por que você não quer passar por essa aprovação? Essa aprovação não é para a morte, essa aprovação não é para destruir a sua vida, não. É para que você seja purificado pelo Espírito Santo. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, né? Nós estamos no sexto sofrimento do apóstolo Paulo. Você que está fraco, saiba que Paulo sofreu. Não mais que Jesus, mas aqui ele está trazendo, aleluia, o sofrimento humano. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Mas Paulo agora, como 100% homem, vivendo na graça, na fé, vivendo na revelação do Espírito Santo, ele passa a ser perseguido, né? Porque para pregar contra outros deuses em Efésio, ficou em meio a uma grande confusão na cidade. Ou seja, o sexto sofrimento de Paulo foi porque ele pregou contra os falsos deuses, contra as falsas religiões, contra os ídolos, contra as imagens de escultura, contra os deuses pagãos deste mundo, que você bem sabe quais são. Paulo pregou contra esses deuses e foi perseguido. Muitas vezes os religiosos, eles perseguem os cristãos por causa dessa idolatria que eles têm no coração, né? De servir a Deus cegos, a Deus que não fazem nada. A Bíblia vai dizer aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, 23, eu vou ler só para você tomar ciência de que você pode estar servindo a um Deus errado. Você pode estar adorando a um Deus falso, a um Deus que nada pode fazer pela tua vida, enquanto o Deus verdadeiro que está lá no céu está esperando a tua adoração, aleluia, em espírito e em verdade, oh glória a Deus. Atos 19, 23, diz assim a palavra do meu Deus. Naquele mesmo tempo havia um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourivo, né, de prata, por nome Demetre, que fazia de prata nichos de Diana, ou seja, ídolos, né, de Diana, que era uma deusa pagã, dava não pouco lucro aos
artifício, ou seja, ele fazia aquilo para ter lucro, né? E as pessoas compravam aquilo cegamente, achando que estava levando um Deus para casa, mas está levando uma idolatria, está levando algo desaprovado por Deus. Você que compra uma imagem de escultura, você que compra uma imagem de seja lá qual for o santo, que eu não vou citar o nome, mas você sabe, você está levando uma imagem de escultura, você está levando idolatria para casa. O único santo que você tem que levar para sua casa é o Espírito Santo de Deus. O único santo que você tem que levar para sua casa é a presença de Jesus Cristo. O único santo que você tem que levar para sua casa é a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele diz que esse Deus, ele não precisa de imagem, não, ele está aqui no nosso coração. Aleluia, ele foi revelado pela pessoa de Jesus Cristo e ele não precisa de imagem para se manifestar. Ele precisa que você somente crê, coloca a tua fé, deposita a tua fé nele, aleluia, e será salvo tu e a tua casa. Glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 24, continuando, versículo 25, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem verdes e ouvides que não só em Efésio, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Ou seja, eles estavam ali, defendendo a idolatria do povo. Mas Paulo dizia que aquilo ali não era deuses, aquilo ali era só uma imagem. Tem olho, mas não vê, boca, mas não fala, ouvido, mas não escuta. Porque somente quem escuta é Jesus Cristo. Se tem, aleluia, glória a Deus, alguém escutando aqui na terra que não seja por intermédio de Jesus Cristo, somos espíritos imundos, espíritos pagãos. Mas o nosso Espírito Santo de Deus, que opera, labra, sura e campo, na minha e na tua vida, ele te revela a verdade pela palavra. E você que quer ser salvo, você tem que ir pela palavra. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Então Paulo foi perseguido por pregar contra a idolatria. Quantos que não são mortos por pregar contra a idolatria, contra a mentira? Não aqui no nosso país, mas pelo mundo afora. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Engrandecido é o nome do Senhor. Grande é o nome do meu Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. O sétimo sofrimento do apóstolo Paulo. Em Jerusalém, é acusado injustamente de ter levantado de ter levado um grego ao templo e por isso é perseguido e quase é morto. Ou seja, outra vez você leva um irmão para a igreja, você é apontado, porque aquela pessoa é indigna de estar na igreja, mas ele está ali para ser salvo. Ele está ali para que a palavra de Deus transforme, liberte, purifique. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então quem liberta é a verdade. E Paulo ele foi acusado porque ele levou um grego. Os judeus não se davam bem com os gregos, porque eles achavam que só os judeus eram salvos. Tem muitos religiosos que acham que só a igreja dele prega a salvação, que só a igreja dele está salva. Não, Jesus Cristo diz: eu vim buscar um povo lavado e remido pelo meu sangue. Então, se você está com sua vida no altar, com sua vida consagrada, Jesus Cristo ele vai ter um encontro com você. Louvado seja Deus. Livro de Atos dos Apóstolos 21, 27. Glória a Deus. Esse ensinamento é para você que gosta de ler Bíblia. Esse ensinamento não é para você que é preguiçoso, que não gosta de ler a palavra de Deus, não. É para você que gosta de examinar na Escritura, amém? Então examine nessa tarde aí, porque cuidar e ter nela a vida eterna. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 27. Diz assim: quando os 7 dias estava quase se terminando, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acudi, este é um homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto, introduz também no templo os gregos e profana este santo lugar. Ou seja, irmão,
Paulo pregando a palavra ali para um grego, para uma pessoa que não estava ainda sendo, não tinha sido alcançado pela sua misericórdia, foi acusado, ou seja, ele sofreu perseguição, né? Aqui ele está passando pela 7ª perseguição por levar uma alma para o templo, por levar uma alma aos pés de Cristo. Então, muitas vezes nós somos perseguidos por levar uma alma para a igreja. Mas sabe que Deus ele está colocando um galardão, aleluia, na tua coroa lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8, oitavo sofrimento do apóstolo Paulo. Ele foi preso, louvado seja Deus, e enviado a Roma, né? Sofreu um naufrágio em Mileto. Ou seja, Paulo, por pregar a verdade, agora ele foi preso e levado a Roma, né, para que o governador de Roma ali o julgasse, se ele era digno de vida ou digno de morte, por pregar a verdade. Né? Todos nós sabemos que naquele tempo os romanos eles perseguiam a igreja, né? Eles perseguiam os cristãos ao ponto de matar os cristãos, jogar os leões ali nas arenas, né? Onde os leões ali estraçalhavam os cristãos. E hoje não é diferente, muitos romanos ainda têm perseguido a igreja de Cristo com leis, com idolatria. Todos nós sabemos que a idolatria vem de Roma, né? Todos nós sabemos que a idolatria vem de lá. A Bíblia diz que ela é a grande Babilônia, louvado seja Deus. Mas que Deus possa te esclarecer nessa tarde, aleluia, né? Então a palavra de Deus diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos 27:13. Louvado seja Deus, 27:13, aleluia. 27:13, glória a Deus. Esse ensinamento é para você que ama a palavra de Deus. E soprando o vento sul, brandamente lhe pareceu ter já o que desejava. E fazendo-se de valer, foram de muito perto, muito perto. Louvado seja Deus. Versículo 14. Mas não muito depois deu nele um pé de vento, né? Chamado Euroquilão, ou seja, o vento ali no mar, agitou o mar, né, ao ponto do navio ali da embarcação de Paulo naufragar. E a Bíblia vai dizer que eles ali agora, né, foram parar na ilha de Malta, né? E lá foi picado por uma serpente. O 9º sofrimento do apóstolo Paulo, picado por uma serpente por pregar a palavra. Mas lembra que Jesus Cristo disse lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16 e 17? Né? Que no meu nome expulsarão o demônio, no meu nome pregarão o evangelho, e aqueles que for batizados e crer será salvo, os que não crerem já estão condenados. E ele diz assim, se comeres algumas coisas mortíferas, não sofrerá danos algum. E se for picado por alguma serpente, também não será atingido, louvado seja Deus. Né? Então aqui se cumpriu a palavra de Deus, né? Atos dos Apóstolos, nona perseguição de Paulo, ali na ilha, né? Atos 28:3, louvado seja Deus. O último livro de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 28:3, que diz assim a palavra de Deus. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vide e pondo-lhe fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, ou seja, picou na mão de Paulo, né? E Paulo ali foi mordido por a víbora. Versículo 5, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal, ou seja, Paulo sacudiu a víbora no fogo e continuou como se nada tivesse acontecido, ou seja, ele estava sendo protegido por Deus, né? Porque ele estava pregando a palavra. Então quando você prega a palavra, você é protegido por Deus. O 10º e último, né, sofrimento de Paulo. Então nós sabemos que o apóstolo Paulo, né, ele foi perseguido, né, no final da sua carreira, né, ao ponto de ser decapitado, ou seja, degolado, né? Eu vou ler para os irmãos aqui uma informação acerca dessa morte de Paulo. Não está na Bíblia, mas está nos livros de história. E diz assim, ó, apesar da Bíblia não narrar esse fato, a tradição sobre a morte de Paulo diz que ele foi decapitado, degolado por Nero, né?
por volta do ano 67 ou 68 a.C., o que é bem provável, né? Já que o imperador Nero foi um dos mais cruéis governadores de todos os tempos. Então aqui vou dar uma parada para poder explicar. Então, amados irmãos, Paulo foi ali aprisionado depois de ter cumprido o seu ministério, né, pelo governador Nero, que era um homem terrível que arrastava os cristãos amarrados em rabo de cavalo pelas praças, arrancava, esfolava os cristãos vivos, né, crucificava os cristãos de cabeça para baixo. A Bíblia diz que ele decapitou a Paulo. Mas antes de Paulo ser decapitado, aleluia, pela palavra de Deus, ele deixou um grande legado. Ele deixou uma grande história, aleluia. Essa foi a última perseguição do apóstolo Paulo. Sabe que antes de cumprir a última perseguição na sua vida, Deus ele vai fazer uma grande história, vai deixar um grande legado sobre o teu ministério. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia diz que Nero ali decapitou a Paulo. Louvado seja Deus. Além de todo esse sofrimento, ele teve de separar, né, dos seus amigos, né? Paulo ele ficou separado da sua família. Até hoje a Bíblia não narra, né, quem foi a esposa de Paulo, não narra quem foi o filho de Paulo, a não ser os filhos na fé, como Timóteo, como Tito. Louvado seja Deus, porque Paulo ele vivia do Evangelho, ele vivia para o Evangelho, ele vivia a palavra de Deus. Ele disse assim, ó, eu tenho prazer na morte, mas também tenho prazer em estar vivo para pregar a palavra de Deus. Louvado seja Deus, tudo eu posso naquele que me fortalece. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, nem tudo que eu vejo eu posso fazer, né? Às vezes eu posso, mas não é lícito, não edifica. Louvado seja Deus. Então você está entendendo essa palavra nessa noite, né? No livro de Atos dos Apóstolos, né? No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, vai encerrar o legado de Paulo, né? Paulo aqui já estava tendo a revelação da sua morte, já estava tendo a revelação que o seu ministério tinha chegado ao fim, depois de sofrer, aleluia, depois de ser apedrejado, chicoteado, depois de ser dado por morto, depois de passar fome, frio, naufrágio. Isso tudo por pregar o Evangelho, irmão. Isso tudo por pregar a palavra de Deus. Então, enquanto nós pregamos a palavra de Deus, muitos pastores aí que se dizem missionários estão na rede social pregando a palavra de Deus, que é missionário, mas não passa nem 1% do que Paulo passou. E não quer passar, né? Eu não estou aqui me colocando como missionário. Eu estou aqui me colocando como servo de Deus, aquele que tem um chamado de pregar a palavra. Não sou melhor do que meus irmãos também não. Não sou mais santo, mas estou aqui na condição de servo. E servo faz o que o seu Senhor manda. E o meu Senhor me mandou nesse dia trazer esta palavra para o teu coração. Então receba esta palavra em nome de Jesus. Ao encerramento do ministério do apóstolo Paulo, Deus revelou para ele antes da sua morte. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 6. Atos 4, não é Atos, é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Amém? Porque eu já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Aí ele diz, ó, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida, né? Louvado seja Deus. Então aqui encerra a carreira de Paulo. Combati o bom combate, né? Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Então nessa tarde a palavra de Deus é: combata o bom combate, né? Guarda a tua fé. Louvado seja Deus. Combate o bom combate, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Quando a sua carreira acabar, quando o seu ministério encerrar, guarde a fé. Louvado seja Deus, porque tudo tem o começo, meio e fim, né? Então esta palavra que Deus me deu nessa tarde, para o teu coração que está sofrendo, para você que está passando perseguição, seja religiosa, espiritual, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, sabe que Deus ele tem uma palavra para você. Louvado seja Deus. Então não abandone, aleluia, o teu chamado, não abandone o teu ministério.
Como o próprio apóstolo Paulo diz assim, ó, desperta o dom que há em ti. Você que foi ungido, você que levou a receber a imposição de mão de um pastor, de um presbítero, né, de um apóstolo, de um missionário, você tem um chamado, desperta nessa tarde esse dom que há em ti, porque Deus quer te usar. Amém, meu amado, em nome de Jesus Cristo. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Neste momento eu vou fazer encerramento com mais uma oração, entregando a tua vida na mão do meu Deus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego, meu Pai, a vida dessas pessoas que estão ouvindo esse vídeo nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa salvar, libertar, visitar, curar, repreender todo o mal, em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que eu te peço para a glória do santo nome do Senhor, Pai. Que o Senhor venha entrar, meu Deus, com providência. Que o Senhor venha entrar com a tua misericórdia, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, vai queimando aí todo o mal, jogando por terra todo impedimento. Meu Deus, eu oro por esta família que está aflita, Pai. Eu oro, meu Deus, por esse irmão que está abatido, que está desanimado, por essa irmã que está, meu Deus, enferma, numa cama, no leito. Meu Deus, eu encerro esse trabalho orando, Senhor, com imposição de mãos aqui mesmo onde eu estou, Pai. Sobre esse enfermo, que ele venha a ser curado, que ele venha a ser sarado, que ele venha a ser salvo, em nome de Jesus Cristo. Que você venha voltar para Cristo nesse dia. Faz um voto com o Senhor, entrega a tua vida, você que está afastado, se ajoelha onde você está e volte para Jesus, entrega a tua vida para Jesus, procura uma igreja, procura um ministério, procura uma igreja séria que prega a salvação, procura uma igreja que prega a palavra da doutrina, que prega que Jesus Cristo ele liberta. Você que está, aleluia, glória a Deus, com depressão, seja tocado agora em nome de Jesus Cristo. Você que está, aleluia, glória a Deus, desanimado, você que está tendo problemas psiquiátricos, seja agora liberto em nome de Jesus. Você que está passando por problema de enfermidade, seja curado em nome de Jesus. O meu Jesus, ele cura, ele liberta nessa tarde, nesse dia, através do Espírito Santo, que você venha a ser tocado agora, Labraçuri Canto, Lamanaia Sou. Oh, Jesus querido, liberta essa vida, Pai, cura essa alma, Senhor. Levanta essa pessoa que está caída, prostrada agora, Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Pai, que essa pessoa venha entregar sua vida para Ti, deixar os caminhos errados, deixar os maus costumes, deixar, Senhor, a vida errada, e que venha praticar a justiça nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, que essa pessoa seja tocada agora pelo poder do Espírito Santo, Pai. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba aí o teu milagre nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Não esqueça, né, de nos apoiar aí dando um joinha. Não esqueça também de se inscrever, né? É muito importante a sua participação, né, neste canal. Se inscrevendo aí para que Deus possa aí abençoar através dessa plataforma, para que essa palavra possa se expandir para outras pessoas que ainda não foram alcançadas pela palavra da salvação, né? Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo